E estamos ao vivo no Facebook. Fico muito satisfeito de poder fazer essa live aqui com vocês, meus amigos, do meu canal de YouTube e com os meus companheiros, amigos, seguidores das minhas páginas do Facebook. E gostaria de aproveitar nesse 10 de janeiro de 2020. Agora nós estamos aqui às 5h33 da tarde de uma sexta-feira. Aproveitar para fazer alguns agradecimentos, pessoas que já partiram, mas que foram os meus mentores enquanto estavam encarnados. Um deles foi um dos fundadores do Centro Espírita, né? Kardecista, seguidor de José Herculano Pires, Tácito de Souza Lima. Meu avô fundou esse centro com outros amigos lá no bairro Mariano Procópio. E outra pessoa que eu gostaria de fazer agradecimento, eu namorei a filha dele durante muitos anos, quando a gente era jovem, e que também já partiu, já desencarnou e hoje funciona como mentor, que é o Geraldinho. Geraldo Ribeiro Vieira foi um mentor também. E tive um outro grande mentor desde a infância, né, juntamente com o meu avô e com o Geraldo Ribeiro Vieira, o Geraldinho, Cáritas de Souza Lima Figueiredo, que é minha mãe, que era uma artista, fazia tudo, ginecologista, obstetra, professora, poetisa, trovadora, pianista, violinista, pintora, tricotava, crochetava, fazia vestido de noiva, fazia vestido, cozinhava, fazia tudo. Minha mãe era uma pessoa que não... Se deixasse, ela fazia sofá, fazia tudo. Consertava, montava, aprendeu muito com o meu avô Tácito, pai dela. Então, Cáritas de Souza Lima Figueiredo, Geraldo Ribeiro Vieira, Tácito de Souza Lima, que são, assim, os meus mentores em vida. E esse assunto que eu trouxe hoje na live é um assunto muito bom para o tempo que nós estamos vivendo agora, em 2020. Essa notícia estarrecedora que nós recebemos, que nós temos aí 42 milhões de abortos, ainda que fosse a metade, ainda que fosse 1/4 desse número, ainda que fosse 1/10, ainda que fosse apenas 1 milhão dentro de 42 milhões, é uma coisa muito terrível. E eu não digo só em termos de ter assassinado uma criança, né? Mesmo porque nós reconhecemos que existe uma concepção anterior até, existe uma concepção, uma preparação, né? A concepção para que o indivíduo venha para a Terra. Então, assim, é muito sofrimento a gente ter que abordar um tema deste, porque isso machuca muita gente, não sensibiliza quem é a favor, mas assusta alguns que desconhecem a lei da causa e do efeito, e nós vamos tentar o mínimo de tempo possível, porque tem muita literatura boa sobre isso, né? Principalmente, eu volto a dizer o nome que eu havia dito, né, que eu já tinha falado, que é o José Herculano Pires. Tem uma centena de livros, eu recomendo todos. Não tem livro do José Herculano Pires, que foi o tradutor do francês para o português, das obras de Kardec. Então, se quiser seguir a Kardec, leiam então José Herculano Pires, leiam Leon Denis, porque eles são pessoas que realmente fizeram a diferença nesse assunto. Então, assim, desde a concepção, nós temos aqui, ó, esse quadro, que inclusive é a figurinha que eu coloquei no YouTube, como sendo a chamada, né? Nós temos a concepção, a preparação da concepção, e eu gosto muito de falar sobre esses temas, mas esse é muito triste, porque você pensar assim, 42 milhões, né, de seres que foram preparados para nascer aqui na Terra, não tiveram a oportunidade do quê? Da regeneração. E a regeneração é cada fase que você tem de vida carnal,
depois dessa longa introdução, já agora entrando no tema propriamente, o aborto e vida, né? A evolução, porque a vida continua. A vida continua agora com carne, a vida continua depois sem a carne, só com o perispírito, só com uma película, né? Para um corpo, um invólucro corpóreo perispiritual para o espírito. Mas aqui é que a gente consegue praticar para termos a regeneração. Então, o objetivo primeiro é a regeneração, com vistas à evolução. Então, essa vida que deixa de ser vivida passa a ter um comprometimento muito grande, nós vamos falar. Mas, assim, evita que haja a evolução do ser. Então, tanto aquele que deixa de nascer, quanto aquele que provoca o aborto, a propósito, minha mãe era ginecologista obstetra, não sei quantos milhares de pessoas colocou no mundo, está fazendo um trabalho maravilhoso, pessoas que colocam seres no mundo, e alguns fazem a interrupção por N motivos, e nenhum deles seria justificável, porque tudo vai depender do compromisso das pessoas com os seres humanos, né? Alguns deles falam tanto em direitos humanos e não sabem a importância desse assunto, a vida. E que a vida já, posso garantir, que a vida já existe dentro da barriga da mãe. Mas existe o ser que vai sofrer com isto. Porque o ser que está vindo foi preparado para aquele momento da concepção. Ele estar ali já na presença dos pais, na presença, pelo menos, da mãe e daqueles que estiverem cuidando da mãe. Dos familiares que estiverem cuidando da mãe, caso o pai esteja ausente. Principalmente, então, há um compromisso muito sério da mulher, da mãe, quando ela pratica o aborto, da pessoa que auxilia o aborto, da pessoa que estimula, fomenta e promove e dá meios para isso. Então, é uma coisa muito complicada e você entra no segundo tópico ali, compromisso. Compromisso não só esses que eu falei, mas existe um compromisso que você não conhece, que eu não conheço, porque cada ser humano já teve vivências, experiências passadas, esses compromissos foram feitos na espiritualidade. Alguns dizem assim, então você nasce, meu filho, vamos resolver a situação, vamos estar juntos em família. E aí o filho não nasce. Geralmente as famílias, os amigos, têm muitos atritos entre si, mas eles se acertam, mas é porque eles tiveram diferenças para serem debatidas e consertadas, e o que faz com que isso seja fácil de resolver é o próprio amor. Então, quando você faz uma interrupção dessa vida, você corta a possibilidade que o amor seja compartilhado, seja repartido, seja divulgado, seja vivido. Então, é uma situação muito, muito ruim quando você observa que o aborto veio naquela família. Então, o compromisso que foi feito de um com o outro, caso não seja uma reencarnação compulsória, porque também essa existe. Mas, de vez em quando, acontece o quê? Não é uma regra geral, mas vamos dar um exemplo, porque cada caso é um caso mesmo, né? A pessoa vai lá e fala assim, eu vim aqui, eu tenho um compromisso com você, eu tenho uma dívida com você, eu tenho uma dívida muito grande com seus familiares, com seus agregados, eu venho aqui para te buscar para que você seja meu filho. Vai lá, a espiritualidade conversa, fala, tá combinado? Tá. Então, um nasce primeiro, evidentemente, né? Porque tem que ter a maturidade, tem que ter a vida fértil, fica lá 25 anos, enquanto isso o espírito lá do outro lado fica sendo preparado para que venha para a Terra. E essa pessoa que reencarna encontra aquele outro que também tem compromisso, que geralmente é o par, né? O marido, aquele amor, aquela pessoa que vai formar a família dentro da situação ideal, né? Aí formou a família com aquela pessoa que também tinha algum compromisso, que já tinha vivência passada, não necessariamente para resgatar, mas para continuar vivendo e comungando dos mesmos valores. Tem lá 1, 2, 3, 4 filhos, e um deles é de compromisso. Acontece que às vezes tem 2, 3 ali que são irmãos,
que já se conhecem e que já são compromissados também com o casal. Pode acontecer. E tem um ali que é a primeira vez que vai ser filho, por quê? Porque teve um problema lá que já o casal, talvez até o próprio casal, não só um, flertou com compromisso contigo e você vai ser meu filho. Então, a vida aí, não preciso falar mais nada. Há uma vida, há uma oportunidade. Abriu uma janela, abriu uma porta, abriu um portal e a pessoa nasceu. E aí a pessoa vai ser amada, vai ser educada, vai ser oferecida a oportunidade de escolher um ofício, vai trabalhar dentro de casa da família, vai conseguir entender a matemática, o português, as línguas, os idiomas, a música, vai ter uma educação esmerada, vai falar, vai ser educada a escrever, e daí aquele amor faz uma formação, comete um ato muito bonito, que é a pessoa ter a sua independência para que ela possa fazer agora por si só. Quer dizer, só esse compromisso tendo cumprido até essa fase, já é uma coisa fabulosa. Depois você tem o quê? Vamos falar dos resgates, né? Nós já estamos falando, na verdade, dos resgates. O que seriam os resgates? Você fez alguma coisa lá atrás, eu tenho que resgatar. Eu sinto que eu tenho um compromisso para pôr essa pessoa para frente, porque eu joguei muita mágoa nela, atrasei a vida dessa pessoa e agora eu quero dar uma oportunidade para que eu me sinta bem com essa situação. Eu quero que aquela pessoa tenha uma oportunidade de desenvolver a sua evolução. Então, é um resgate. Você, resgata a pessoa, resgata situações, coloca tudo ali de uma forma que você promova a evolução. Então, aborto evita a vida e evita a evolução. Aí que está o título, né? Aí que está o desenvolvimento do título. Se há o aborto, não vou falar muito, vai haver adiamentos. Porque essa pessoa vai ter que reencarnar uma hora. Infelizmente, não vai reencarnar com esse, talvez. Mas talvez reencarne com este mesmo casal, eles nascendo em outra vida e o adiamento de ser filho deles em outra vida. Mas pode acontecer, porque a gente conhece casos que já ocorreram desta forma. Então vai nascer filho daquele casal, só depois que o casal nascer de novo em outra vida, ou vão ser irmãos, ou vão ser pai e filho, ou nasce, olha, você não tem jeito de nascer lá agora, nós estamos mudando um pouco os planos, você quer nascer naquela família ali que está agregada ao seu, que poderia ser o seu pai e sua mãe, eles vão estar assim, como eles vão ser seus tios, vão ser pessoas mais velhas, mas eles vão ter oportunidade ainda de resgatar. Vamos ver se a gente consegue, prepara novamente, não é uma coisa que a gente consiga explicar, né? Mas o quadro aqui, ele é um quadro que no final eu vou passar para vocês, para encerrar a transmissão, para todo mundo visualizar, é da minha mãe. Eu tive esse sonho, minha mãe teve esse sonho ao mesmo tempo, nós conversamos, ela estava pintando, falou, pô, eu conversei com a senhora sobre esse quadro, não, mas é o insônia. É uma coisa assim, que aconteceu entre eu e ela pintou. Não sabemos bem como é que foi, mas a ideia foi igualzinha. Agora tem, então, os reencontros. A coisa é de reencontros, e não há um reencontro só, existem vários reencontros. Isso pode acontecer diversas e diversas vezes, né? Missões e expiações. Então, assim, tem alguns que vêm para missão, tem alguns que vêm para expiação. A pessoa transforma a vida dela em missão quando ela para de... Espera aí, já estou resgatando, estou largando a expiação, agora eu vou ser missão, agora eu vou ser missionário e vou ajudar a causa a ir para frente, a causa do amor, né? Da caridade, do perdoar e do ser perfeito, né? Da misericórdia, da contrição, de coisas assim que elevem, né? Acendam o ser humano, ascender-os para acender o ser humano. A obediência é uma coisa muito difícil de a gente ver no ser humano. O ser humano, por natureza, ele é teimoso, mas como ele tem um instinto animal, ele acha que ele pode, por ele mesmo, como qualquer animal, se cuidar, né? Mas acontece que os outros seres humanos também acham isso. Então, quando não há uma conversa, você não tem a obediência ao melhor princípio, ao sábio, aí você retarda. Quando você tem obediência lá no lado espiritual, você evolui bem. Do lado de cá, você evolui bem também. Então, a regra é a obediência. Mas a obediência é o quê? A regra geral, que é a lei eterna que Deus plantou dentro da gente. Essa lei eterna está dentro da gente. A única regra que existe geral é essa. O restante, não. Cada um segundo suas obras, né? São as ações, causas, reações e efeitos. Aí você tem o mérito. Aí você sai da expiação, você pelo mérito consegue pegar a missão, você consegue evoluir mais facilmente, mais rapidamente.
um passo de cada vez, ninguém dá salto, e o livre-arbítrio, ele tem limites, porque a gente pode exercer o livre-arbítrio completamente aqui na Terra. Tá? As responsabilidades por ações, reações, causa e efeito vão ocorrer, é a lei da ação e reação, vai acontecer. Mas o livre-arbítrio é necessário, porque a pessoa ela tem que ter a liberdade de fazer aquilo que ela acha. Como nós somos indestrutíveis, porque nós vamos continuar depois sem essa carne, mas com o corpo perispiritual, como a gente é indestrutível, o livre-arbítrio ele pode ser exercido plenamente, só que você vai ter que pagar, você vai ter que resgatar, você vai ter que voltar para consertar. E às vezes fica muito tempo sem poder vir, porque de tanta influência má, às vezes, que a pessoa faz com esse livre-arbítrio exagerado, que o mérito é tão baixo, que fica lá congelado, fica lá um tempo lá no cantinho do pensamento lá. E como lá não tem, como o tempo lá não é contado, ele é contado aqui, a pessoa, enquanto isso, ela vai fazendo a meditação, a reflexão, e tem uma hora que ela pede perdão, ela aceita por obediência que o livre-arbítrio vai ser bem exercido, e ela começa a se libertar daquelas amarras, da mágoa, do rancor, do ódio, daquele coração pesado. Ela se libertando disso, ela fica pronta para ser instruída novamente, ser preparada novamente, para que possa resgatar novamente. E aí é muito, muito ruim quando você ouve a palavra aborto. Já pensou, você está lá numa missão que você ficou estudando anos, pesquisando anos, a fio, décadas, de repente você vai descobrir a fórmula miraculosa de alguma coisa que vai curar uma doença, ou que vai proporcionar tecnologia de energia, o que seja. Aí chega o chefe e fala assim, vamos abortar a missão, está faltando dinheiro. É mais ou menos a mesma coisa, você aborta a evolução daquele trabalho que a pessoa tem com ela mesma, a reforma íntima. E nós temos os nossos limites diversos, cada um tem o seu limite. Aquele que tem muito mérito, o livre-arbítrio dele pode ser exercido com toda a confiança e com toda a ajuda espiritual, porque ele está no foco do que é para ser obedecido, e ele vai ter o livre-arbítrio dele um pouco mais expandido, porque ele consegue enxergar melhor as coisas. Ele consegue compreender até que o outro não compreende. Aí isso é uma coisa que é um passo muito grande, mas ele é sensacional, porque a clareza, a clarividência, ela se apresenta de uma certa forma, uma clarividência de vida. Você começa a ver se aquela pessoa compreende que o outro não compreende. Então, quando há um grande mérito, quando você começa a evoluir, quando você já começa a pensar até assim, olha, já vou sair daqui, já está na hora de eu ir embora, mas eu vou voltar, aguarde aí que eu ainda tenho que tirar muitas arestas aqui, o meu diamante é bruto, tem que ser lapidado por mim mesmo. Isso é muito bom. A pessoa vai tendo uma consciência de que ela fala assim, espera aí, eu sou um sofredor, eu sofro muito ainda, eu tenho que burilar muito ainda, eu tenho que fazer muita coisa ainda para mim melhorar, eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, eu vou ter que ser melhor do que eu vou ser amanhã, eu vou ter que ser melhor do que eu vou ser depois de amanhã, porque isso não acontece de uma hora para outra, não acontece de uma década para outra, nem de um século para o outro. A gente tem uma evolução a conta-gotas, mas tem pessoas que se iluminam. Pessoas conseguem se iluminar em vida. É muito raro. O meu avô Tácito, a minha mãe e o Geraldinho Ribeiro Vieira, o Geraldo Ribeiro, eles tiveram essas vidas anteriores onde eles foram se iluminando. São pessoas que são mentores, foram encarnados e naturalmente são desencarnados mentores lá e em conexão conosco. Então eu fiz essa homenagem aos três para saber o seguinte, isso daí não é assim do nada. Não é por acaso. Isso não vem do nada. São centenas de milhares de livros de muitos autores brasileiros, franceses, ingleses, alemães, indianos, que estudam os fenômenos, né? Ciência espírita também, kardecista, muitos, com a terminologia que quiser, que as pessoas sempre entram em confronto por causa de uma filigrana ou outra, mas na hora que desencarna, todo mundo fala assim, pô, então é assim que é o negócio, né? O camarada chega lá no anfiteatro e fala, você não estava preparado para isso. Mas é porque você não leu tudo, você só leu aqueles 5 livros. Então, né? Não leu a Torá, só leu o Novo Testamento. Só leu a Torá e não leu o Novo Testamento, só leu o Novo Testamento e não leu a Torá. Então aí fica difícil, né?
Depois não leu os 5 livros de Allan Kardec, aí fala assim, pô, mas isso aqui não estava na Bíblia. Claro que não estava. Você não leu Paráclito. Você não leu Paráclito, que foi ditado pelo Espírito de verdade. Os outros 5 livros você não leu, os outros 6 livros você não leu, e assim por diante. Então, o aborto, ele é interrupção da vida, ele é interrupção da reforma íntima em terra, na carne. Ele é interrupção da evolução. Então, nós temos que evitar, nós que somos cristãos, de todas as tendências cristãs, de todas as outras religiões que professam ao amor e à caridade numa fé em Deus, Deus único, todos que têm essa vibração com Deus, essa religação e se religarem com Deus, devemos dizer, gente, o aborto é uma interrupção, ainda que não seja pela visão que eu professei aqui, que eu professo sempre, que seja na sua, mas assim, aborto é matar a vida, é matar a vida, é matar a evolução, é diminuir as chances de que a gente evolua. Dentro de um cristianismo, desde as catacumbas, desde quando o peixinho foi desenhado dentro da caverna e que o Vaticano não tinha, nem existia ainda. 2000 anos, 2000 anos e pouco. E, por fim, nós vai ter evolução, vai ter a acessão plena à perfeição, do perdão à contrição. Você só evolui quando você se perdoa. Para você se perdoar, você tem que saber que você estava errado, senão você não vai perdoar, porque você não vai saber que você estava errado. Você só se perdoa e entra na consciência plena da contrição. Quando você fala assim, errei, aí você pode se perdoar. Se você não fizer isso, você não está obedecendo a lei interna que está plantada dentro de você, que é o seu trilho que você desvia do seu livre-arbítrio exagerado. Quando você sai muito do caminho, sai muito daquele trilho da obediência. E você chega à misericórdia. A misericórdia, quando ela aparece, aí é fantástico, porque você não está perfeito, né? Você está sempre para criar, sempre ajudar a criar essa perfeição. A perfeição ela é contínua, ela é o mandamento de Deus, seja perfeito, mas perdoe. Então você tem que perdoar, se perdoar, fazer a contrição plena e tudo, e depois o perdão vira misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é o seguinte, o camarada errou, você tem misericórdia e fala assim, eu entendo perfeitamente que você está errando. Sabe por quê? Porque o cara também já errou. Ele já sabe o que é erro. Ele olha para ele lá atrás e fala assim, eu perdoo você que sou eu lá atrás há 200 anos, hoje eu não faço mais isso. E cada um é pecador e errôneo num determinado sentido na vida. Eu tenho os meus defeitos, vocês têm os seus defeitos, cada um de vocês tem, e cada um compreende melhor o defeito do outro quando aquele defeito você já largou. Aquele defeito que você não largou ainda, ou aquilo ali que você exige muito do outro, às vezes é um defeito que você não largou, que às vezes é até igual do outro. Você tem que se ver na situação e falar assim, peraí, isso aí é mole para eu perdoar, isso aí já aconteceu comigo e eu bati a cabeça, hoje eu vejo que eu não faço mais, você perdoa com facilidade. Agora, aquilo que você não perdoa de jeito nenhum, você tem que tomar um cuidado danado, aquele ali pode ser o maior defeito, porque nós somos professores daquilo que mais precisamos melhorar, mais precisamos aprender. Então, quando você passa para a contrição, você faz uma reflexão, você fala assim, agora estou com plena consciência que é um erro, tenho plena consciência que isso aqui me atrasa, eu tenho que fazer reforma íntima, tenho que me perdoar, porque se você não se perdoar, se você não achar que tem erro, você não se perdoa, você não vai pedir ajuda à mão luminosa que está ali estendida que você não está querendo, porque está faltando humildade para dizer, preciso da sua ajuda, Espírito Superior. E depois a misericórdia e a perfeição vão sendo buriladas durante os próximos